Buenas amigos, aqui quem fala é o parrigeiro Rodrigo Vargas e no segundo vídeo do meu canal, hoje eu vou estar falando sobre o vazio, também conhecido em algumas regiões como fraldão ou fraldinha, e fazendo também um dos acompanhamentos mais típicos das parrijas argentinas e uruguaias, o morrones, o que para nós aqui é chamado como pimentão recheado, um ótimo acompanhamento para parrija. Então pessoal, peço que desde já vocês se inscrevam no meu canal, fiquem ligados no conteúdo, ativem o sininho de notificações e acompanhem esse vídeo até o final, porque hoje eu vou estar falando tudo sobre o vazio, que para mim é um dos cortes mais democráticos no churrasco, e o porquê eu vou estar explicando no decorrer do vídeo. Bora pra parrija? Buenas amigos, então bora pro vídeo. Eu tenho aqui uma peça de vazio, fraldão ou fraldinha, como for chamado na sua região, né? O vazio ele sai do lado da costela do animal. Quando eu falei que o vazio era um corte democrático, que agradava todo mundo no churrasco, eu estava falando pelo seguinte: se vocês notarem aqui, na parte de cima a gente tem uma camada de gordura externa, para quem gosta de uma carne mais gordinha, e na parte de baixo aqui do nosso vazio, a gente tem a carne magra, então a gente consegue agradar tanto quem gosta da carne gorda, com um pouquinho mais de sabor, mais suculência, também para quem gosta da carne mais magra, um pouquinho mais sequinha, tá? Então para começar, eu vou usar o sal de parrija e pimenta da Cantagalo, que são nossos parceiros patrocinadores. Vou passar o sal aqui, ó, em toda a superfície da carne, levemente, eu não quero salgar demais. Como o sal de parrija é um sal que tem uma granulometria intermediária entre o sal grosso e o sal fino, tem um grão menor, a gente não coloca tanto sal na superfície, porque a gente não quer salgar demais. E também a gente pode corrigir o sal depois de assado. Por isso que o sal de parrija é o sal que eu mais recomendo no churrasco, tanto para o churrasco no espeto, para o churrasco na grelha, quanto na parrija. O sal que eu uso é da Cantagalo, então a gente já salgou esse lado do vazio e agora a gente vai salgar o lado de trás aqui, ó. Sempre espalhando o sal de longe para que ele pegue em toda a carne. Se a gente colocar o sal muito perto, a gente acaba salgando demais um ponto só da peça. Então, como a gente quer salgar toda a carne uniforme, a gente salga de longe para que o sal pegue em toda a nossa carne. Então, agora que a gente já salgou o nosso vazio, a gente vai colocar ele na parrija. Mas antes a gente tem que ver se o nosso braseiro está no ponto ideal. Como a gente vai ver se o braseiro está no ponto ideal? A gente vai colocar a mão aqui e tolerar no máximo 5 a 7 segundos. Menos do que 5 a 7 segundos, o nosso fogo está muito forte. O que vai acontecer? Vai sapecar a nossa carne por fora e ela vai ficar crua por dentro. Mais do que 5 a 7 segundos, a gente está com pouca intensidade de calor, então a nossa carne vai acabar cozinhando e a gente não vai conseguir fazer aquela crostinha, a famosa reação de Maillard, que é quando a gente consegue segurar todos os líquidos da carne dentro da fibra, não perdendo nem um pouco do tom de maciez, sabor e suculência desse corte. O nosso vazio, como é um corte que tem muito líquido dentro das fibras, ele vai inchar durante a cocção e encolher um pouco. Mas a parrija, a grelha, nos permite que a gente consiga um ponto uniforme em toda a peça do início ao fim. Pessoal, então vamos começar a falar do nosso acompanhamento hoje. A gente vai fazer os morrones, o pimentão recheado, tá? Vocês podem ver que eu abri o pimentão no meio, tirei as sementes, limpei ele e coloquei na parrija virado para baixo, para o interior dele assar um pouquinho para ele perder um pouco de acidez. Então agora a gente vai rechear ele de duas maneiras, as maneiras mais tradicionais das parrijas. A primeira é com ovo e queijo mussarela, e a segunda, que eu gosto muito de fazer, é misturar o queijo parmesão, queijo mussarela e o queijo gorgonzola.
Esse é um dos acompanhamentos mais fáceis de fazer na parrilla e um dos melhores e mais utilizados nos churrascos. Presta atenção. A gente vai pegar aqui então um pimentão, uma metade do pimentão, vai colocar o queijo parmesão ralado, um pouco de queijo mussarela, vai pegar o nosso queijo gorgonzola, cortar em alguns pedacinhos aqui, vai fazer um mix desses 3 queijos aqui, ó, e ele vai ficar recheado. E para finalizar esse nosso pimentão recheado e dar um sabor especial, eu vou usar o chimichurri em flocos da Cantagalo. E agora sim a gente pode levar ele para a grelha e esperar os queijos derreterem. A segunda maneira de fazer o pimentão, então, que é um jeito que eu gosto também, é com o queijo mussarela ralado. A gente vai colocar primeiro o queijo mussarela e depois a gente vai pegar o ovo e colocar o ovo dentro do pimentão. Quando o nosso ovo estiver cozido e o queijo estiver derretido, a gente vai finalizar ele com o chimichurri em flocos da Cantagalo e aí é só correr para o abraço. Pessoal, uma dica muito importante para fazer o pimentão recheado, tá bom? A gente sempre tem que deixar o talinho aqui. Por quê? Porque se a gente tirar esse talo do pimentão, quando o queijo começar a derreter, ele vai escorrer na grelha e a gente vai acabar perdendo todo o recheio. Então é muito importante o nosso pimentão ter uma certa profundidade para a gente poder rechear ele com bastante recheio, bastante conteúdo. E extremamente importante a gente deixar o talinho aqui na ponta para que a gente não perca nem um pouco do recheio do nosso pimentão. Pessoal, então nosso vazio já assou aqui de 8 a 10 minutinhos. Olha só essa crostinha aqui, espetáculo. E agora a gente vai virar para assar o lado da gordura. Pessoal, então 8 a 10 minutinhos de cada lado na parrilla, a gente tirou o vazio. Eu vou deixar ele descansar por 2 minutinhos para que os líquidos se realoquem para dentro das fibras. A gente não quer perder líquido, mas não quer também comer a carne fria. Então 2 minutinhos é o suficiente. Então a gente deixou a carne descansar aqui por 2 minutinhos para não perder líquido. E agora a gente vai cortar no meio para ver o ponto. Aqui a gente tem a parte mais grossa, com a camada externa de gordura, com o ponto menos, e ele vai tendo um degradê aqui até a parte magrinha ficar ao ponto mais. Agrada a todos os paladares. Quem gosta de carne gorda, quem gosta de carne magra, carne ao ponto menos, carne ao ponto e carne ao ponto mais. Quero falar para vocês aqui sobre o vazio, a importância do corte contra ou a favor a fibra. Aqui a gente tem 2 pedaços do mesmo corte. Esse está a favor da fibra, ó. Se a gente puxar bastante aqui, como é uma carne de qualidade, ela vai romper. Mas quando a gente corta contra a fibra, a gente tem muito mais facilidade de romper a carne, ó. Olha a diferença. Então, pessoal, já retirei da parrilla aqui os nossos acompanhamentos, os morrones, nossos pimentões recheados. Esse com queijo parmesão, queijo mussarela e queijo gorgonzola. E esse aqui com queijo mussarela e o ovo. Podem notar que o ovo já está cozido e os queijos já estão derretidos.
Então, pessoal, finalizamos aqui, montei uma tábua com o nosso acompanhamento, pimentão recheado com os queijos e o vazio assado na parrilla. A gente tem também uma farofa crocante da Cantagalo, o molho sweet chili e o molho barbecue. Peço mais uma vez, então, que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e acompanhem tudo aqui sobre o universo do churrasco. Um abraço do parrilleiro, valeu! Ah, esse aí foi, né? Esse foi, né?